Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Logo que viu a Jesus, se prostrou diante dele e em altos brados dizia: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que há entre ti e mim? Eu te suplico, não me atormentes. Lucas 8, 28. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Não mais consiste em esmolas, porém, sim, numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o mais bem dotado em virtude até o mais criminoso, e bem assim regular as nossas relações com eles. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Benevolência no lar. Evite contendas e discussões. Seja mais paciente. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, colocamos nesse instante em tuas mãos os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados. Colocamos em tuas mãos, Jesus, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos os conhecidos, colegas de trabalho e todas aquelas pessoas que vamos encontrar no dia de hoje. Que o seu amor seja com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, está chegando o grande dia. Sábado próximo, a partir das 4:30 da tarde, nós iremos iniciar os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha conhecer o Espiritismo. Já tivemos várias inscrições e provavelmente vai aumentar mais. Então, já faça sua inscrição. Na nossa descrição do nosso vídeo, tem um link para a inscrição. Vai lá e faz a inscrição. E venha estudar, venha conhecer o Espiritismo. Também no próximo sábado, na parte da manhã, nós vamos retomar as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Vamos também distribuir a sopa e o tratamento espiritual. Olha, muita tarefinha aí para nós. Então, você é o nosso convidado nessa seara maravilhosa. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Nós vamos para a mensagem 103. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Adiante de vós. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se à experiência
para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos. O mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiante e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 67. Meus amigos, são reflexões muito profundas que o Emmanuel nos traz, citando essa passagem do Evangelho de Jesus, que cabe a nós percebermos o quanto nós estamos comprometidos com a tarefa de Jesus. Porque é muito fácil, às vezes eu me torno repetitivo, mas às vezes é muito fácil a gente falar de Jesus, levar pessoas a emocionar quando fala de Jesus, mas deixar que Jesus circule em nós, viva em nós, aí é mais difícil. Porque quando Jesus faz morada em nós, ele faz revoluções dentro da gente. Não tem como ser um pregador de Jesus se a gente ainda não consegue viver o Evangelho do Cristo. Então devemos nos esforçar cada vez mais, confiantes que Jesus sempre está conosco. Olha o que ele diz aqui para os apóstolos, né? O recado que ele manda. Dizei aos seus discípulos e a Pedro
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Aliás, quem diz são os anjos, né? Que eles se encontram lá quando Jesus ressuscita. Então, diga aos discípulos que é para ir para Galiléia, porque Jesus estará lá. Então, esse é o nosso processo de confiança. Jesus está conosco todos os dias. Se eu digo que não acredito em Jesus, ou não acredito em Deus, só porque eu digo que não acredito, ele deixa de existir? Não. Ele continuará existindo, continuará conosco. Eu sempre digo que Jesus nem Deus tomam partidos. Eles não ficam do lado, eles não têm sentimentos passionais. Ah, Deus não gostou do que você fez, ele vai te castigar. Esse é um discurso que não existe, que a gente já fez muito esse discurso no passado, mas não cola mais. Então, com o conhecimento do Espiritismo, a gente vai percebendo a realidade das coisas, porque aquele véu que impedia que a gente visse a verdade é tirado. E aí a gente começa a perceber a verdade. E quando a gente não acredita porque fulano falou. A gente acredita porque estudou, porque viu no Evangelho a certeza do Cristo, a certeza de Deus. Então a gente não fica por sentimentos. Então a gente tem muitos equívocos que a gente fala para o nosso filho, olha que Deus castiga. Deus não castiga, né? Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus é bondade. Como que o ódio, a raiva vai existir em Deus? Não tem lógica isso. Então, são processos íntimos que nós vamos fazendo. E aqui, quando o anjo diz para os apóstolos para irem para a Galiléia, porque lá encontrarão Jesus, mostra para nós a necessidade da confiança. Jesus está conosco. Essa tarefa não é minha, é uma tarefa do Cristo. Para que a gente consiga, a cada dia, ir nos desvencilhando de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida para estar com Jesus. Porque Jesus está sempre conosco. E basta que a gente confie, basta que a gente tenha fé. Não só isso, que a gente se modifique. Nos últimos tempos, provavelmente você, eu, né, nós todos estamos em processos de avaliação e de reavaliação de nossas condutas, de nossas práticas. Há muitas coisas que a gente fez no nosso passado que, se nós tivéssemos a oportunidade e o conhecimento que a gente tem hoje, a gente provavelmente não teria feito. Às vezes a gente escuta, e até a gente mesmo já falou, eu não me arrependo do que eu fiz até hoje. Mas se a gente fizer um pente fino de verdade, a gente vai ver que muita coisa que nós fizemos, nós nos equivocamos. E aí é preciso, às vezes, dar a mão à palmatória, para que a gente reavalie a nossa conduta, o nosso modo de pensar, de sentir e de viver o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, como diz o Emmanuel, os aprendizes não devem esquecer a sublime promessa do princípio. Então, a gente não pode esquecer que Jesus está conosco, que Ele está sempre, que Ele nos ampara. Ontem, até na Casa Espírita, a gente estava falando de que quando a gente faz a prece, a gente não consegue mensurar a quantidade de espíritos que nós acionamos. Eu dei até um exemplo muito simples.
Quando o nosso filho está na escola, na creche, e que aí ele passa mal lá, o, que o diretor, o coordenador, o professor liga para o pai e fala, não, seu filho não está legal. O que os pais fazem? Mobiliza toda uma rede para poder ir atrás, buscar esse filho, levar para o hospital ou para uma unidade de saúde. Então, quando a gente faz a prece, o nosso anjo da guarda, ele é acionado e, ao mesmo tempo, ele aciona vários outros irmãos que cuidam da gente, que são direcionados desde pessoas encarnadas, pessoas que espíritos, né, os desencarnados, que vão nos auxiliar. É uma rede tremenda que a espiritualidade faz para nos proteger, para nos instruir. Então, nós temos que nos dedicar ainda mais nessa tarefa redentora das nossas vidas. Vamos então, nesse instante, orar. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, colocar nas mãos do Cristo todos aqueles irmãos que retornaram para a pátria celestial. Aqueles que retornaram por acidentes, aqueles que foram assassinados, aqueles que voltaram pelo suicídio, há outros que voltaram pelas overdoses, das doenças crônicas, pelas guerras, pela fome. Todos os outros tipos de retorno ao mundo dos espíritos. E muitos deles ainda não conseguiram compreender que estão desencarnados. Que nesse instante, o amor do Cristo possa calar fundo no íntimo desses nossos irmãos, para que sintam regenerar suas células, o seu corpo magnético, equilibrando-se. E a nós também, Jesus, que o seu amor seja com todos nós, a cada dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.